Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Meu Aconchego. O programa está sensacional. Estamos cobrindo a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, a edição especial Casa Cor Bahia 2024. E claro, não só aqui na Band, na tela da Band, como também no nosso canal do YouTube através da Band, programa Meu Aconchego. E no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Fica aí ligadinho acompanhando toda a nossa programação. Roda a vinheta, diretor. E eu estou aqui no Lounge Elementar. Gente, eu confesso para vocês que toda vez que eu venho aqui para essa área verde do Otton, com essas cabanas maravilhosas, eu me sinto num resort. Principalmente com essa vista espetacular do mar e tudo que vocês também buscaram e resgataram para poder apresentar um projeto de melhor maneira possível. Fala um pouquinho da história aqui desse espaço. Então, aqui nesse espaço, a gente está chamando ele de Lounge Elementar porque a gente quis representar na arquitetura e nos elementos os 4 elementos. Então, a terra, o ar, o fogo e a água. Então, você tem aqui a cozinha, né, representando o fogo, o lounge representando a terra, um espaço que a gente criou aqui de meditação, de contemplação, representando a água, e a circulação externa, né, com essa brisa do mar gostosa e com essa vista linda, representando o ar. Então a gente quis trazer esses elementos num espaço que trouxesse um aconchego, uma permanência, que você fosse convidado a chegar e a ficar e a se sentir desconectado e relaxado. Como no projeto de um cliente a gente tem a história do cliente, né, para o projeto, aqui na Casa Cor a gente tem uma história de resgate, né, de tudo que a gente busca para poder criar um conceito do ambiente, o que está belíssimo. Quando a gente iniciou o projeto, né, o primeiro pensamento do projeto, ele foi na verdade baseado nisso que Bia falou. A questão dos elementos balizou muito de como a gente tomaria a atitude em escolher elementos que iriam ser iluminados ou não iluminados, as texturas, a cor da marcenaria, por exemplo, que foi desenvolvido pela Eviva, todo o processo de montagem, né, que foi um processo bem complicado justamente por conta de as prateleiras serem curvas e o painel de fundo ser curvo. Isso tem uma certa complexidade na execução da marcenaria e que eles executaram assim com super maestria. Então, no final das contas, todo o processo foi pensado e cada elemento que está dentro do projeto foi pensado justamente nessa conexão, trazendo a conexão total entre os elementos e o usuário, né? A pessoa que entrar aqui ia perceber esses materiais de forma diferente. Então a gente tem uma mesa que é feita com um material chamado bronzite, que ela é super rústica e ela traz mesmo esse contato. A gente tem a parte de cerâmica que foi feita por Almir Lemos, né, que é um artista ceramista lá de Maragogi-Pinho, que ele faz toda a parte de arte em barro cru. Então realmente é uma obra de arte, né? Não é somente um vaso que foi feito ali, foi queimado, não teve queima. Então existe uma técnica por trás disso. Então todo esse processo, todos os materiais foram escolhidos basicamente pensando realmente nesse final, né, que seria a experiência do usuário no espaço. Eu entrei, observei, me chamou a atenção o formato dos planejados, mas é interessante você ressaltar essa questão da marcenaria curva, né? E são empresas, é fábrica, indústria, né? Não é simplesmente uma marcenaria executada aqui. Um projeto detalhado e a gente precisa de parceiros bons para poder executar, principalmente em Casa Cor, que a gente tem um tempo recorde. Absurdo, loucura. Aqui foi, na verdade, praticamente uma gincana, né, para fazer a montagem, mas o pessoal da Eviva foi super rápido. Assim, a gente já estava com o projeto pronto, sem medição no local, então a gente conseguiu executar exatamente como a Eviva tinha entregado, né, no caderno técnico deles. Chegaram aqui com as peças prontas. Para poder fazer essa curva, eles tiveram que serrilhar o fundo da peça toda, que a chapa vem reta, para poder fazer essa angulação. Então, não é qualquer empresa que consegue fazer isso com a maestria que a Eviva conseguiu aqui no nosso espaço. Isso é verdade, a gente precisa de parceiros bons para montar, né, um espaço, para montar os nossos clientes, que é por isso que a gente indica às empresas, primeiro porque vai trazer uma confiança, né, garantias, qualidade e também porque vai nos deixar tranquilo com relação à montagem, né? Que isso é de fundamental importância. É o produto final, né? Tantos fornecedores. É o produto final e às vezes o cliente às vezes se questiona, né? Ah, mas por que tal empresa e não a outra empresa? Por que não um marceneiro ou uma loja? A diferença está aí, a diferença está no final, né? E aí é o final que fica.
porque é no final que você senta na sua sala e fica observando aquele painel que ficou torto, que o marceneiro deixou torto. Então, quando a gente garante, né, quando a gente traz uma empresa que nos dá uma garantia de um serviço bem executado, com um material que tem durabilidade e tudo isso, a gente acaba tendo segurança. É igual você comprar um carro que você se sente seguro, né? Então, assim, a gente... É preciso que os clientes entendam isso, que quem vai fazer a sua casa ou quem já fez e se arrependeu, porque existem arrependimentos pelo meio do caminho, né? Como diversas outras coisas na nossa vida. Eu deveria ter investido um pouco mais. Pois é, e às vezes nem é tanto mais. E é isso que ainda faz você ter o remorso ainda maior. Poxa, era só tal quantia e no final das contas isso não vale sua paz no final do processo, né? Então, assim, eles executaram isso aqui sem uma medição, foi feito por um caderno técnico. Então, assim, para quem é profissional sabe o quão isso é difícil. Uma marcenaria, uma empresa de marcenaria, executar isso, uma loja, sem ter medida prévia. Então, é bem complexo. E assim, eles tiraram de letra e conseguiram executar exatamente como a gente havia pensado. E é bom a gente estar sempre falando, reforçando isso, principalmente para os nossos clientes, né? Porque depois, quando vem o arrependimento, ou porque você não insistiu um pouco mais comigo, né? Eu teria pago, eu acho, eu iria calcular, eu iria revisar. E é justamente o que a gente preza, né? Por essa questão de qualidade, né? E vai também muito no nosso papel como arquiteto a direcionar o nosso cliente para o caminho que a gente já conhece, né? A gente já sabe que dá certo, já sabe que funciona, já sabe que tem toda a assistência também, né? Porque acontecem coisas no meio do processo, às vezes o cliente mesmo muda de ideia, às vezes a própria empresa consegue absorver isso e isso realmente é todo o diferencial. Então cabe muito a nós, que já sabe como é que essas empresas trabalham, que já sabe como é a relação, a direcionar, porque a gente já sabe que dá certo e que funciona. O ambiente está belíssimo, essa vista está espetacular. Vocês abusaram também dos vidros, dessa transparência, para poder ter esse fundo assim maravilhoso, né? Esse quadro. Sim, acaba que se tornou uma vista panorâmica aqui do nosso espaço. Exato, a palavra correta. Então, você, de qualquer ambiente, de qualquer cantinho aqui que você fica, você tem essa tela, né? Essa grande tela, esse grande quadro, que é essa vista maravilhosa aqui do mar. Meninos, muito obrigada por estarem aqui no meu aconchego. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo o nosso especial Casa Cor Bahia 2024. E eu vou deixar por conta de vocês fazer o convite para quem está em casa. Então, nós convidamos vocês que estão em casa para poder curtir a vista e experienciarem um pouco do nosso espaço aqui com essa vista maravilhosa no final da tarde. Cheguem cedo para poder pegar o pôr do sol aqui do espaço e nós contamos com a presença de vocês. Venham conhecer o nosso lounge elementar. E eu estou, inclusive, avisando aos meus clientes, por favor, quem está chegando aqui às 7 horas da noite, venham no final da tarde, venham curtir essa vista, está espetacular. Beijo grande, fica ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. Criada em 2002, a Eviva, uma empresa do grupo familiar Bertolini, é uma das maiores do mercado de móveis planejados de luxo no Brasil. Com fábrica na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, oferece soluções exclusivas, sendo a primeira empresa a produzir móveis planejados de alto padrão em escala industrial. Eviva, o encontro perfeito entre elegância e harmonia em móveis planejados. E eu estou aqui agora na Sala da Família, um espaço cheio de sofisticação e elegância, Nath. Ficou muito lindo, um pé direito generoso. Fala um pouquinho do conceito desse ambiente. Então, Bruna, a ideia, quando a gente começou a projetar, era fazer um ambiente afetivo. A gente se debruçou muito em como a gente ia fazer a passagem das pessoas ser uma passagem que fosse de forma mais lenta, que atraísse o olhar. Então, até por isso, esse pé direito foi proposital. E como o nosso ambiente ia deixar marcado no coração das pessoas nessa passagem. Então, inicialmente, o foco foi fazer um ambiente acolhedor, com cara de casa, e que exalta a família,
porque o nosso ambiente é a sala da família, a gente queria reconstituir o ninho familiar. Ah, é por isso essa frase linda que você colocou aqui, família é ninho. Foi o ponto de partida para toda a concepção de projeto, família é ninho, que foi a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a projetar. E aí ficou muito forte que a gente queria trabalhar a reconstituição dessas relações familiares, usar a casa para estar em família e refazer o ninho familiar. É legal que a Casa Cor, ela tá toda linda, né? Demais. Todo mundo arrasou. E os ambientes são bem diferentes. Cada um buscou nesse íntimo, né, trazer algo que impactasse as pessoas. Perfeito. Que é o tema, né? A ancestralidade. Cada um trouxe para dentro do seu projeto o que tem como referência ancestral. Então, eu trago referências aqui desde a infância até a fase adulta e dos meus avós. Eu fiz um cantinho da fotografia antiga, que é o lugar das pessoas voltarem no passado, lembrar dos seus parentes, dos momentos legais em família. Então, a gente buscou muito isso. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma leitura acerca da educação das crianças, do crescimento das crianças. Então, eu trago referências infantis. Criamos uma estante, que é a estante da memória do brincar, para valorizar a importância da brincadeira na vida das crianças, né? Que está se perdendo pelas telas. E, inclusive, falando em telas, a gente fez uma provocação usando o painel Movie, que quando a gente desliga a televisão, a tela some. E abaixo do painel Movie a gente tem todo um jardim natural, que é justamente menos tela e mais natureza. Então a gente queria trazer para dentro do espaço a biofilia por acreditar que como isso é importante para as famílias e sobretudo para as crianças. Que bacana! E ainda nessa questão da biofilia, você utilizou da marcenaria dos móveis planejados e uma estrutura que remete àquelas estantes de madeiras antigas, né, robustas. Você fez o formato dela de maneira que trouxesse mais essa volumetria. A gente quis explorar muito o pé direito e a gente mostrou como é possível, através da marcenaria, a gente fazer essa estante imponente. E não só isso, a gente fez ela modular. Então, a estante ela pode ser adaptada ao tipo de espaço que você tem na casa. Então, fizemos 3 módulos. O primeiro módulo é um módulo afetivo, onde a gente vem com todos os objetos de decoração e a grande maioria objetos pessoais. Umas moringas que foram feitas pelos meus filhos, tem foto do meu avô, tem bola de futebol das crianças, tem uma fotografia linda com uma criança sorridente, feliz, com cara de quem brincou. E o nosso segundo módulo é onde a gente está com o painel Movie e o jardim, mostrando como é possível com a marcenaria a gente trabalhar também com a vegetação natural dentro de casa. E o terceiro módulo a gente fez o módulo que é o nosso bar. Então a gente utilizou da própria marcenaria para fazer já o bar, para a gente dispensar a utilização das bandejas, mostrando o quanto a marcenaria pode ser funcional no nosso projeto. E o que é legal é porque a parceria com a Romanza é tão boa que a gente consegue ter liberdade de criação, que a gente consegue ter liberdade para explorar os materiais. E antes da gente começar a projetar, a gente fez um briefing com todos os nossos parceiros e fornecedores, porque a gente queria entender a demanda deles também, do que explorar, de como usar, do que seria interessante, para que a gente projetasse para um cliente final, digamos assim. Então, o meu cliente final foram todos os meus fornecedores, mas a minha essência que eu trouxe com a ancestralidade. E sem a Romanza isso não seria possível, porque a empresa possibilita tecnologia, possibilita que a gente tenha um processo de acompanhamento do início até o final, inclusive com prazos rigorosos que sempre são cumpridos por eles. E isso... Principalmente que aqui na Casa Cor já é uma dinâmica, né? Exatamente, aqui na Casa Cor acaba sendo uma verdadeira gincana, então se eles não tivessem essa equipe deles tão rigorosa em relação a prazo e tão prestativos e tão competentes, nada disso seria possível. Olha a importância de você ter, primeiro, um projeto que traz toda a essência, porque quando a gente está idealizando a casa do cliente, é junto com o cliente, óbvio, mas resgatando os sonhos do cliente, tudo que ele pensa, ou às vezes o que ele ainda nem está planejando, mas era algo que nesse bate-papo, né, que você faz com o cliente, consegue tirar, colher dele algo que ele gostaria de ter e que ele nem sabia se seria possível ter e às vezes não colocou para fora, né? Perfeito. E
Eu acho que o fundamental é a gente projetar sempre para eles, né? E a casa não é nossa, a assinatura não é nossa. Exatamente. A casa precisa ter a cara do cliente, precisa contar a história do cliente. Então, por isso que os nossos projetos acabam sendo tão diversificados, porque a gente acredita na individualidade de cada um deles, de cada família. E é muito importante o cliente final dentro desse processo. E pra gente é um desafio projetar para uma amostra, porque em alguns momentos a gente se vê sem esse cliente, né? É verdade. E a gente acaba entrando em dúvida. O cliente somos nós, né? O cliente somos nós. E os nossos parceiros, que acabam contribuindo bastante na formação do projeto. Legal você falar da Romanza, porque móveis planejados realmente faz toda a diferença, né? É um volume maior dentro da obra e é o que abraça tudo que a gente está querendo contar, como essas histórias. Nath, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo o nosso especial Casa Cor Bahia 2024, que está imperdível. Eu vou deixar por sua conta fazer o convite. Venham até dia 6 de novembro aqui no Alton conhecer a Casa Cor Bahia e, em especial, a Sala da Família. Beijo grande, fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais de Casa Cor Bahia. Estamos de volta na nossa edição especial Casa Cor Bahia 2024. E agora eu estou aqui no Lounge Bar Terra com Dinar Lins. Amiga, fala um pouquinho do conceito do seu espaço, da criação. Então, a minha ideia aqui era trazer para o Lounge Bar um pouco de emoção e aquela questão da afetividade que eu tanto gosto dos meus projetos, né? A Hora da Liberdade da Casa Cor. Aí, como o tema de presente, o agora, eu trago um pouco da minha ancestralidade, que eu vim do interior da Bahia, com bastante referências na arquitetura da casinha afetiva, daquelas casas que tanto a gente viveu na casa de vó, na casa de alguém que a gente sempre teve como referência. Então, hoje o Lounge Bar Terra tem essa questão do abraçar, da gente se sentir com aconchego, né? E é isso tudo que a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então você veio na busca dessas referências, né? E fez a curadoria toda baseado na história, na sua história, nos seus sentimentos. Que bacana, Diná. Você tem aqui uma cobertura total de marcenaria, né? Falando tecnicamente do projeto. Um piso maravilhoso, uma cor terrosa, bem presente no tema do seu espaço. E uma vista do mar, onde você, assim, abraçou com a vidraçaria. Isso. Eu aproveitei a arquitetura que já existia do prédio do Alton, com o pé direito super baixo, que eu não tinha muito jeito de dar na arquitetura. E aí, o que é que eu fiz? Gente, eu preciso trazer essa marcenaria, essa questão do muxarabe, que está tanto em evidência agora. E ele deu esse bem-estar da madeira, do muxarabe no teto, com todas essas estantes projetadas também com bastante curva, que o destaque da Dalmobile aqui do espaço, né? A curva que vai ser uma grande tendência na marcenaria, e aproveito ela para revestir todo o espaço do Lounge Bar Terra com a marcenaria projetada. E me fala então um pouco também da curadoria das peças, né? Você fez essa base com a marcenaria e com esse piso terroso, e você trouxe essa curadoria aqui, tanto nos objetos, como você já falou das referências, e da curadoria do mobiliário. É isso aí. Então, como eu queria trazer um aspecto todo terroso para o ambiente, porque a gente traz a história do barro, com as minhas referências do interior. Então, a partir desse princípio da minha curadoria, para escolher o tom da marcenaria, que a gente tem o nogueira,
todos os elementos presentes com relação ao mobiliário. A gente tem uma poltrona que foi desenhada aqui para o espaço, com aspecto curvo também, uma poltrona de madeira maciça, que ela vai ser lançada aqui pela MS Home. Então tudo isso junto, com texturas, com os tons terrosos, com barro, com os objetos todos que fazem parte da curadoria, traduzem o ambiente como eu planejei, tá? A questão do mar é um destaque à parte, que ele vem abraçar o restante todo do projeto. Que bacana, e ficou muito bem localizado, porque ele é próximo ao restaurante, né? Então você tem aqui uma visão panorâmica muito legal do espaço. Isso. Você citou aqui 2 parceiros nossos aqui do Meu Aconchego, que é a Dalmobile e a MS Home, que são empresas que estão no mercado de arquitetura e decoração. Trazendo novidades o tempo inteiro, né? Trazendo qualidade também na sua produção. Então é legal vocês que estão em casa acompanharem isso. A Casa Cor é para poder apresentar os projetos maravilhosos que temos aqui de todos os profissionais, arquitetos e designers, e também as empresas que nós temos aqui que trabalham com muita dedicação, muita qualidade nos produtos. E claro, que você trouxe aqui, Diná, uma releitura muito bacana de todos os produtos que eles têm. Como essa poltrona que você disse, que vai ser lançada aqui. Exatamente. A gente vai trazer como novidade o lançamento dessa poltrona, que vai ser exclusividade da MS Home, além da mesa que foi desenhada pelo escritório e também vai ser lançada pela MS aqui na Casa Cor. Vocês desenharam e a loja produziu. E a loja produziu. Que bacana, então a gente ainda tem um leque maior na MS Home, né? Consegue personalizar. Exatamente. E tá tudo encaixadinho dentro das formas curvas, que a gente tem a mesma identidade na poltrona, que é essa esfera. Eu trouxe para a mesa a mesma esfera e o tampo abolado, com bastante ergonomia. Diná, você tem um trabalho muito legal. A decoração é muito bem feita, muito pontual. E algo que me chamou a atenção foi a forma que você colocou os quadros ali, embaixo do peitoril. Né? A gente não tinha parede, a gente só tinha vidro. Então, como eu tenho essa balustrada aí que tá com todo o paisagismo, a minha ideia foi, na altura do olhar, a gente pode aproveitar assim, porque a gente nem sempre precisa de uma parede total para trazer obras de arte. Gente, olha como decoração, né? É a alma do negócio, né? Assim, você monta o espaço, mas quando você traz a decoração, você de fato arremata toda a ideia do projeto. A Casa Cor aqui tá cheia de referências, tá linda, maravilhosa, cada ambiente mais bonito do que o outro. E esse aqui em particular tá bem detalhado. Você realmente conseguiu alcançar, né, esse objetivo com cada decoração que você pontuou aqui. Que eu sou bem detalhista, gosto de ir nos mínimos detalhes, mas o ambiente também me trouxe a questão de ter que aproveitar. A falta de parede nem sempre é o fato, não vou ter uma obra de arte. A gente tem que aproveitar cada cantinho e tentar traduzir aquilo que é a sua própria identidade, a referência talvez minha, mas do cliente, ou sua com o seu cliente. E aí a gente vai se aproveitando e trazendo isso que tem de melhor para tirar partido do espaço. Umas pessoas estavam visitando aqui, estavam lá no espaço e uma moça falou, nossa, acho que o que está me impressionando tanto aqui é a quantidade de arte que tem aqui. E arte local, né? E arte local. Arte local. Eu estou aqui, ali, é um artista de Feira de Santana, esse aqui é um fotógrafo também de Salvador, e a gente aproveita para tirar partido desse nosso artesanato, desse nosso Nordeste, dessa nossa Bahia, que tem tanta coisa bacana pra gente aproveitar, né? Diná, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego mais uma vez, porque já gravamos outras vezes. E eu queria te pedir para fazer o convite para quem está em casa. Então, a gente está aqui até o dia 6 de novembro. Aproveite, passa rápido e a gente está todos os dias aqui para receber vocês. Estamos de volta na nossa edição especial Casa Cor Bahia 2024. E hoje, batendo um papo aqui com meu amigo Dalmo para falarmos de climatização. Para você que ainda não esteve aqui na Casa Cor, a mostra está imperdível e é de fato uma experiência. Por isso que estamos falando aqui de sensações, ambientes climatizados, gostosos. Esse de fato é o propósito.
Isso mesmo, Bruna. Primeiramente, eu fico muito feliz, né, de participar com você de mais uma amostra de decoração, sem dúvida nenhuma, a melhor dos últimos tempos. Verdade. E quando você nos convidou, nossa primeira preocupação foi qual a solução que a gente ia propor para não desconstruir todo o seu projeto arquitetônico. E aí nós definimos, né, pela opção do cassete 4 vias, que é uma solução bem bacana, que ela traz algumas premissas que a gente defende muito. Que precisa ser um equipamento esteticamente bonito, que conversa com o seu ambiente, nível de ruído tem que ser baixo, e o consumo de energia também, que hoje é muito importante, né? Não dá para falar de climatização sem pensar também no consumo de energia. Verdade, a gente já tem um desafio aqui que é um pé direito alto, né? Exatamente. De quase 5 metros. E 101 metros quadrados de área, onde a gente precisa que a pessoa que adentre ao espaço, ela tenha essa sensação de frescor. Principalmente que a gente está num clima baiano, né, tropical, que favorece você realmente pensar na questão estética e na questão de ter uma experiência, né? E quando a gente fala de climatização, entra dentro do contexto. É um estudo de espaço, um estudo de área. E você falou bem a questão da energia. Muitas pessoas têm essa curiosidade ainda, Dalmo. Então, fala um pouco mais sobre a diminuição do ruído, o consumo de energia baixo, além da estética. Então, Bruna, a indústria do ar-condicionado, os fabricantes cada vez mais estão preocupados em fornecer soluções com design bonito, mas principalmente com baixo consumo de energia. Então, em 2022, o Inmetro ele alterou a metodologia de classificação dos equipamentos. Certo. Com isso, né, chegaram novos equipamentos com baixíssimo consumo de energia, eliminando aquele vilão que sempre foi, né, ter um ar-condicionado, mas o impacto na conta de energia. E uma outra coisa muito boa foi a questão da conectividade. Os equipamentos, né, inclusive esse aqui seu, ele possui conectividade que você pode ligar, desligar à distância. Basta ter um sinal de internet. Esse aqui, por exemplo, está todo na automação. Isso mesmo. Né? O que é algo bacana para apresentar a vocês na visita aqui na Casa Cor, claro. É a questão de experiência, né? O que a gente tanto tecla, o que a gente tanto fala, busca, para que as pessoas possam entender. Você sabe que pode ligar o seu ar-condicionado alguns minutos antes de chegar em casa para que fique tudo assim gostosinho. Isso não vai alterar a questão da energia, né, Dalmo? Não, de forma nenhuma. Hoje, com os equipamentos mais tecnológicos, você pode e deve, né? Imagina, você está no seu ambiente de trabalho, você sai do trabalho, quer chegar em casa e já encontra um ambiente climatizado. Você pode ligar o equipamento e já chegar e encontra o equipamento, o ambiente totalmente climatizado. Da mesma forma que você pode controlar se seu filho deixou o ar-condicionado ligado, né? Você pode controlar o funcionamento dentro de casa sem ficar se estressando tanto. Isso mesmo. Então, isso é bem legal. Então, assim, a tecnologia, ela vem e a gente não pode abrir mão dela. Então, pensar num ambiente bem climatizado, mas não abrir mão da tecnologia. E esse sempre é o nosso propósito, né? Oferecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, as melhores soluções. Gente, vem aqui na Casa Cor, vem sentir os ambientes, não só ver, né, o design, a arquitetura, mas de fato ter essa experiência tanto na automação quanto na climatização e você entender como um projeto de climatização é de fundamental importância para a execução da sua obra, da sua reforma, né? Seja ambientes residenciais ou comerciais, não é isso, Dalmo? Isso mesmo. E é uma das primeiras disciplinas que a gente precisa pensar quando é pensar numa reforma, numa construção. Qual é a solução de ar-condicionado que eu quero aplicar? E pensar antes, né? Que é para poder casar todos os projetos elétricos com o projeto de climatização antes de começar a quebrar. Exatamente. Não dá para chegar no final da obra e descobrir que não tem projeto de ar-condicionado. E não dá para ficar sem a climatização. Sem o clima perfeito, não dá, né? Dalmo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruno. Depois a gente vai bater um papo sobre outras questões técnicas, dúvidas que as pessoas estão perguntando e que eu queria que você respondesse. Sim. Tá? Sim. E no próximo quadro a gente está aqui. Vamos lá. O programa de hoje fica por aqui. Esse foi o nosso especial Casa Cor Bahia 2024. E claro, no próximo sábado tem muito mais. A mostra vai até o dia 6 de novembro e vamos apresentar detalhes por detalhes aqui para vocês. Beijo grande, fica ligadinho. Te aguardo aqui no próximo sábado.